E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, tá bom? O assunto da vez é regra de 3. É um conteúdo bastante útil no dia a dia, certo? Nos ajuda bastante a realizar alguns cálculos. A regra de 3 é separada, é classificada em simples ou composta, tá bom? Eu vou iniciar com a regra de 3 simples. E a regra de 3 simples, ela é dividida em quando existem grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma duplica, a outra também duplica. Se uma for reduzida pela metade, a outra também vai ser reduzida pela metade. É o que acontece com grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, o que acontece com uma vai acontecer o inverso com a outra, tá bom? Por exemplo, se uma é duplicada, a outra é reduzida pela metade, tá bom? E assim sucessivamente. O que acontece com uma, acontece o contrário com a outra. Como costumamos falar, né, utilizar, se uma aumenta, a outra diminui. Beleza? São grandezas inversamente, tá certo? Diretamente, o que acontece com uma, acontece com a outra, beleza? Então, vamos lá, olha. Quando conhecemos três valores em uma proporção e desejamos determinar o quarto valor, usamos um método chamado de regra de 3 simples. É quando envolve apenas duas grandezas, na regra de 3 simples, tá bom? Beleza, vamos lá. Com grandezas diretamente proporcionais. Aí o livro, pessoal, ele traz uma situação, um problema, né? Para a festa de aniversário de Bruna serão preparados 5 bolos. Sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas de farinha de trigo, vamos determinar quantos gramas de farinha serão necessários para preparar os 5 bolos. Inicialmente chamamos o valor desconhecido de x, né? Já que não conhecemos, vamos chamar de x. E organizamos as informações em um quadro. Beleza? Olha só, pessoal. Organizando as informações em um quadro fica melhor de vocês entender, tá bom? Mas você já pode organizar dessa forma aqui diretamente, tá certo? Então aqui, olha, quantidade de bolos. Para um bolo precisa de 300 gramas de farinha de trigo. E para 5 bolos, quantas gramas de farinha de trigo vai precisar? Então chama de x, né? Organizando aqui, olha só, pessoal. Vamos analisar primeiro antes de multiplicar cruzado, tá bom? Beleza. Eu faço a pergunta para vocês. Se eu aumentar a quantidade de bolos, eu vou precisar de mais farinha de trigo ou de menos farinha de trigo? Com certeza vai ser de mais farinha de trigo. Ou seja, quando a grandeza bolo aumenta, a grandeza farinha de trigo também aumenta. Então estamos lidando com regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Quando uma aumenta, a outra aumenta. Então, já posso multiplicar direto, tá certo, pessoal? Deixa eu baixar aqui, ó. Eu já posso multiplicar direto. Organizo aqui, olha, 1/5 que veio daqui, tá vendo? Olha, 1 sobre 5 vai ser proporcional, diretamente proporcional a 300 sobre x, tá aqui, ó. Aí aqui você multiplica cruzado, olha, vai ficar 1 vezes x, vai dar 1x. 5 vezes 300 vai dar 1.500, tá vendo? Então x é igual a 1.500. Ou seja, portanto, serão necessários 1.500 gramas de farinha de trigo para fazer 5 bolos. Tá vendo como é simples, pessoal? Bem tranquilo mesmo, né? Agora vamos ver a regra de 3 simples quando as grandezas são inversamente proporcionais, tá bom? Olha só, para reformar a escola em que Alice estuda, 12 operários pretendem gastar 30 dias, tá bom? 12 operários pretendem gastar 30 dias. Desculpa. Como a data de início das aulas foi antecipada, é necessário que essa reforma dure apenas 20 dias. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos operários serão necessários para cumprir o novo prazo? Beleza. Antes de iniciar a resolução, vamos analisar realmente se é inversamente ou se é diretamente, beleza? Olha só, pessoal. Deixa eu passar aqui a página. Olha só. Beleza. Aqui está a tabelinha feita, certo? Olha, quantidade de operários, 12. Tempo, 30 dias. Então, em 20 dias, precisarão de quantos operários? Aí eu vou perguntar para vocês. Se eu aumentar a quantidade de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza vai diminuir, né, pessoal?
Porque quanto mais pessoas estiverem trabalhando nessa obra, a quantidade de dias vai ser menos. A quantidade de dias vai diminuir, porque terão mais pessoas lá trabalhando, colocando os tijolos, o reboco da casa, a cerâmica, da escola, quer dizer. Então, quanto mais operários, menos dias. Ou seja, são grandezas inversamente. Quando um aumenta, a outra diminui. Então, professor, eu resolvo da mesma maneira quando é grandeza diretamente? Não. Olha só, pessoal. Quando é grandezas inversamente, vocês vão ter que inverter. Ou vocês invertem essa razão, ou seja, o x vai para cima, o 12 vem para baixo, ou você escolhe inverter essa razão, ou 30 vem para baixo, ou 20 vai para cima, tá certo? Beleza. Aqui no livro ele escolheu inverter a razão tempo em dias. O 30 foi para baixo e o 20 foi para cima. Tá vendo aqui, olha? O 20 está em cima e o 30 está embaixo. Após fazer essa inversão, aí você vai multiplicar cruzado, tá bom? X vezes 20 vai dar 20x. 12 vezes 30 dá 360. Isola o x, passa o 20 dividindo, então ficou x é igual a 360 dividido por 20. Então x é igual a 18. Ou seja, para terminar essa escola em 20 dias, serão necessários 18 operários, tá bom? Trabalhando nessa obra. Beleza. Já vimos a regra de 3 simples, tá certo? Quando ela é diretamente e quando é inversamente. Agora vamos ver a regra de 3 composta. Quando ela é diretamente proporcional ou quando ela é inversamente, tá bom? Vai ser praticamente a mesma coisa, tá certo, gente? A diferença é que a regra de 3 composta vai ter mais de duas grandezas. Vai ter 3, ou 4, ou 5, tá bom? Beleza. Quando as grandezas são diretamente proporcionais. Olha só. O consumo de energia elétrica é medido em quilowatts-hora. Beleza? Um chuveiro elétrico que fica ligado 20 minutos por dia durante 20 dias terá um consumo de 30 kWh, ou seja, quilowatts-hora. Não sei se estou falando certo, quilowatts-hora. Beleza? Qual será o consumo do mesmo chuveiro se usá-lo 40 minutos por dia durante 30 dias? Vamos analisar aqui, olha, foi feita uma tabelinha, tá certo? Inicialmente chamamos x o valor desconhecido. Beleza, o valor desconhecido ele quer saber isso aqui, a quantidade do consumo, né? Sabemos que, olha, quantidade de minutos por dia, 20 minutos por dia, em 20 dias consome 30 kWh, tá bom? E 40 minutos por dia, um chuveiro 40 minutos por dia durante 30 dias, quanto que vai consumir? Beleza, vamos analisar. Beleza, pessoal, olha só, vamos analisar para saber se todas as grandezas são diretamente, tá bom? Se todas as grandezas são diretamente proporcionais. Olha só, se eu aumentar a quantidade de minutos por dia que esse chuveiro vai ficar ligado, o que vai acontecer com o consumo? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Ou seja, quando eu aumento aqui essa grandeza, essa aqui também aumenta. Então são diretamente. Agora eu vou analisar essa, que é a quantidade de dias com o chuveiro, com consumo, tá bom? Se aumentar a quantidade de dias que esse chuveiro vai ficar ligado, o consumo também vai aumentar? Com certeza. Então todas essas grandezas são diretamente, tá bom? Diretamente proporcionais, tá certo? Se todas são diretamente proporcionais, vamos resolvê-la da seguinte maneira, gente. Olha só. É o seguinte, vamos deixar sempre a razão que tiver com x por último. Deixa depois da igualdade, certo? Ou depois ou antes, vocês que escolhem. Então aqui, olha, como são todas grandezas diretamente, você vai fazer o seguinte, olha, multiplica o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador, tá bom? E deixa essa razão por último. 20 vezes 20 dá 400, tá bom? 400. 40 vezes 30 dá 1.200. Agora formou essa nova proporção aqui, ó. Repetiu 30x, olha, 30 sobre x igual a 400 sobre 1.200. Agora sim que você vai multiplicar cruzado. É aí que está a diferença, tá bom? Entre a regra de 3 composta e a regra de 3 simples, tá certo? Após resolver normalmente aqui, é numerador, numerador, denominador, denominador. Aí quando chega em duas razões, aí duas grandezas, aí você vai multiplicar cruzado, tá bom? X vezes 400 dá 400x. 30 vezes 1.200 vai dar 36.000.
Então você aqui isola o x, passa o 400 dividindo, vai ficar x é igual a 36.000 dividido por 400. Então x é igual a 90. Portanto, usando um chuveiro 40 minutos por dia durante 30 dias, terá um consumo de 90 kWh, cadê a sigla? 90 kWh, beleza? E é assim que a gente resolve a regra de três composta quando são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver as grandezas inversamente, tá bom? Vai mudar só alguns detalhezinhos. Vamos lá, grandezas inversamente proporcionais. Trabalhando em um escritório 8 horas por dia durante 10 dias, Marcela recebeu R$ 2.000. Se trabalhar 6 horas por dia, quantos dias ela deve trabalhar para receber R$ 3.000? Inicialmente, chamamos de x o valor desconhecido e organizamos as três grandezas em um quadro, para ficar melhor de entender, beleza? Olha, tá aqui o quadro com as três colunas, tá certo? Quantidade de horas trabalhadas por dia, quantidade de dias trabalhados e valor recebido. A questão já disse que o seguinte, ela trabalhando 8 horas por dia e durante 10 dias ela recebeu 2.000. Se ela trabalhar 6 horas por dia para receber 3.000, quantos dias ela deve trabalhar? E aí, para receber 3.000? Então você coloca o x aqui, ó, na grandeza quantidade de dias trabalhados, tá bom? Deixa eu descer aqui. Beleza, olha só. Nesse caso, devemos determinar a quantidade de dias trabalhados para uma quantidade de horas trabalhadas por dia e para um valor recebido, diferentes dos apresentados inicialmente. Para isso, vamos analisar a relação entre a grandeza, a quantidade de dias trabalhados e as demais duas a duas, tá bom? O que ele quis dizer com isso? Olha só. Se aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, o que vai acontecer? É o que está falando aqui. Se aumentarmos a quantidade de horas trabalhadas por dia, a quantidade de dia trabalhado vai diminuir na mesma proporção, certo? Beleza, então as grandezas quantidade de horas trabalhadas por dia e quantidade de dias trabalhados são inversamente. Por quê? Olha, se aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, a quantidade de dias trabalhados vai diminuir, porque eu vou trabalhar mais horas por dia, então será necessário menos dias trabalhados, tá bom? Beleza, já sabemos que essa grandeza com essa são inversamente, tá bom? Eu vou ter que inverter, certo? Vamos analisar agora a grandeza valor com a quantidade de dias trabalhados, beleza? Se eu aumentar o valor, o que acontece com a quantidade de dias trabalhados? E aí, pessoal? Vai aumentar, né? Olha, se aumentarmos a quantidade de dias trabalhados, o valor recebido também vai aumentar na mesma proporção. Então, essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Ou seja, a grandeza valor eu não vou inverter. Eu não vou inverter, porque ela é diretamente proporcional, tá bom? Eu vou inverter apenas essa razão aqui, certo? Porque ela foi inversamente com essa. Essa aqui eu vou repetir, porque foi diretamente com a que está com x, tá bom? Beleza. Então, olha, resolvendo, vai ficar dessa seguinte maneira, olha. Inverteu, né? Vamos inverter a fração 8/6, tá aqui, ó. O 8 veio para baixo, o 6 foi para cima. Isolo a razão que está com x para resolver depois. Aqui você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Deu isso aqui, tá vendo? Olha? Agora sim eu vou multiplicar cruzado. X vezes 12.000 dá 12.000x. 10 vezes 24.000 vai dar 240.000. Isolo x, passo 12.000 dividindo, vai ficar x é igual a 240.000 dividido por 12.000. Então x é igual a 20. Portanto, trabalhando 6 horas por dia para receber R$ 3.000, Marcela deve trabalhar durante 20 dias, tá bom? Existem ainda situações em que duas grandezas são inversamente proporcionais a uma terceira. Nessas situações, escrevemos a igualdade invertendo as frações correspondentes a essas duas grandezas. Beleza? Deixa eu explicar aqui. Observe, Observe, por exemplo, como determinar o valor de x no quadro, em que as grandezas da coluna A e da coluna B são inversamente proporcionais à grandeza da coluna C. Então vai ter que inverter, né? Olha, inverte essa aqui, da A e da B. Foi o que aconteceu. O 15 foi para cima, o 4 foi para baixo. Na B, o 9 veio para baixo e o 20 foi para cima. Aí você multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Depois que resolve essa primeira parte, você iguala com a que você isolou aqui que está com x. Aí agora sim você multiplica cruzado.
zado e encontre o valor do x, tá bom, pessoal? É dessa forma. Se algum de vocês ainda ficarem com dúvida, procure lá no YouTube, certo? Uma videoaula menor, explicando de uma forma mais rápida, certo? Regra de 3 simples e regra de 3 composta, certo? E aí tem as atividades, olha, as atividades para vocês fazerem e concluir o módulo, tá bom? E o capítulo 6 fica para a próxima semana, tá bom, gente? Então é isso a nossa aula desta semana. Façam as atividades. Na quinta-feira eu colocarei, ou na quinta ou na sexta, eu colocarei o vídeo com as correções, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!